Olá, queridos amigos, parceiros e colegas da Bulgária. Hoje estou com vocês, Korobova Yulia, médica de terceira geração. Há 30 anos me dedico à medicina integral, medicina holística, que prevê uma abordagem completa ao ser humano. Na minha prática, utilizo homeopatia, homotoxicologia, bioenergoterapia, homeosinergia e, claro, métodos da medicina tradicional chinesa para a recuperação e manutenção da saúde. Cerca de 30 anos atrás, na China, foi realizado um projeto estatal único. Pela primeira vez na história mundial do desenvolvimento, de tecnologias para a produção de suplementos alimentares, começou uma nova etapa. Esta é a produção de concentrados líquidos a partir do conteúdo das células, de fungos superiores. Eles também são chamados de bioimunoenergorreguladores, de ação rápida. Esses fungos são bem conhecidos na farmacopeia chinesa. São eles Cordyceps chinês, Ganoderma lucidum, Shiitake, cogumelo aromático e Ericium, juba de leão. A ciência chinesa, utilizando tecnologias modernas como concentração a vácuo e extração do conteúdo das células dos fungos, extração supercrítica, cromatografia de coluna de alta eficiência, concentração a vácuo, em condições de baixas e altas temperaturas, permitiu criar suplementos biologicamente ativos de nova geração, invisíveis em termos de rapidez e eficácia. E por que isso é tão único? Porque na produção é utilizada uma fórmula única, baseada na medicina tradicional chinesa. Uma fórmula original, que é propriedade da Corporação Vieda. É uma matéria-prima única, de alta qualidade, ou seja, são utilizados cogumelos da mais alta qualidade, não apenas o micélio dos cogumelos, mas também o corpo frutífero e os esporos. E, claro, uma produção de alta tecnologia com um sistema único, de controle e qualidade e tecnologias exclusivas. Portanto, o resultado é um produto absolutamente único, que é natural e eficaz. E este produto tem um efeito sistêmico no organismo, permitindo regular muito rapidamente o funcionamento de todos os sistemas do corpo. Sistemas como o sistema imunológico, o sistema hormonal, o sistema nervoso e, claro, o metabolismo básico, que inclui o metabolismo de proteínas, gorduras, carboidratos e minerais. E em comparação com outros produtos, em formas secas, preparações secas, as preparações que são usadas na forma de elixires têm uma eficácia e rapidez de ação muito grandes. Falando sobre a medicina tradicional chinesa, seus principais objetivos são alcançar a imortalidade e a longevidade, além de curar o paciente, antes que a doença apareça. Se na China antiga os médicos recebiam seu salário pelo fato de que seus pacientes não adoeciam, e na presença de alguma doença, do salário do médico de medicina chinesa, eram deduzidos os recursos que eram gastos no tratamento do paciente. Portanto, a principal tarefa da medicina chinesa era prevenir eficazmente qualquer doença e, de forma eficaz, impedir seu desenvolvimento e testando, com o método de teste de ressonância vegetativa, as formas líquidas, elixires, o que eu uso na minha prática, este teste mostrou alta biodisponibilidade dos produtos da Corporação Vieda, além de provar que eles funcionam
em qualquer organismo, porque incluem vários tipos de ação. Isso é a regulação dos processos dentro do organismo, é a limpeza do organismo, limpeza do trato gastrointestinal, limpeza dos meios líquidos, limpeza da linfa, limpeza do sangue e limpeza dos órgãos vitais, além de reabastecimento com componentes nutricionais necessários, que garantem o funcionamento completo do organismo. Gostaria de falar sobre as causas das doenças. Do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, o mais importante do que fala a medicina tradicional chinesa é que qualquer doença, seja qual for que analisemos, e, digamos, em qualquer estágio que essa doença se encontre, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, a principal causa é a falta de energia Qi e sangue. Ou seja, se o corpo não tem QI suficiente, que é o conceito usado na medicina tradicional chinesa, então o corpo não tem recursos ou potencial para lidar com suas funções, resultando em uma desregulação do organismo. E nesse contexto surgem sintomas que indicam que há alguns processos de distúrbio relacionados à insuficiência de QI e sangue. E como resultado disso, o equilíbrio entre Yin e Yang é perturbado. Ou seja, esses são os conceitos principais na medicina chinesa que eles usam em seu diagnóstico. E essa falta de QI e sangue, o desequilíbrio, muitas vezes leva a distúrbios no movimento de Qi e sangue, o que chamamos de bloqueio, estagnação e que também tem sua própria sintomatologia. E essa falta de QI muitas vezes leva a bloqueios, estagnações de QI no corpo. E isso facilita a penetração de Qi patogênico no organismo, ou a manifestação de Qi patogênico de dentro do organismo. E por isso, a primeira tarefa que os preparados únicos de ação sistêmica devem cumprir a primeira coisa é regular o funcionamento dos órgãos internos e reabastecer a energia QI, porque se houver QI suficiente, o organismo tem o recurso para lidar com o processo de regulação interna. O próximo passo é eliminar as estagnações, limpar o corpo e a mente e nutrir o corpo com os componentes nutricionais necessários. Portanto, qualquer processo que surja no organismo, você deve imaginar bem que isso é uma falta de recurso para lidar com algum tipo de enfermidade. E daí surge a importância e o significado dos excelentes produtos chamados elixires, com ação bioimunoenergorreguladora. Por quê? Porque eles atuam com alta biodisponibilidade no corpo, regulam imunologicamente o funcionamento das defesas do organismo, do sistema imunológico e restauram a energia da pessoa. E é por isso que são chamados de bioimunoenergoreguladores. Bem, vamos agora analisar detalhadamente cada produto. Produtos com foco em regulação. Quais produtos pertencem a este grupo? Em primeiro lugar, é claro, o elixir, que está diante de você. Este elixir contém em sua composição vários tipos de cogumelos. Em primeiro lugar, é o Cordyceps. Certamente é o Ganoderma lucidum lingzi. E, claro, Shiitake. Lentinos e Dodis, um cogumelo nutritivo e aromático que está em uma proporção específica e, graças às altas tecnologias de obtenção é justamente daqueles componentes nutritivos que estão nas células do cogumelo. Porque se começarmos a dar cogumelos
As pessoas em forma seca, a capacidade do organismo de quebrar a casca dura do cogumelo e acessar seu conteúdo é muito baixa. Portanto, a biodisponibilidade desse tipo de consumo é muito baixa. Nos elixires, graças às altas tecnologias, foi alcançada uma biodisponibilidade muito alta dos componentes benéficos que estão dentro das células do cogumelo. E vamos falar um pouco sobre os produtos que compõem a fórmula, ou seja, qual é o seu valor e qual é a sua singularidade. Se falarmos sobre o Cordyceps, bem, o Cordyceps contém muitos componentes benéficos, muitas substâncias ativas. Uma delas é a cordycepina, que possui ação antitumoral, porque em sua ação ele bloqueia, inibe tumores, ele também afeta vírus, incluindo vírus perigosos como o vírus da hepatite e o vírus da imunodeficiência humana. Além disso, influencia o metabolismo lipídico, reduzindo os níveis de colesterol. E este componente fortalece o yin e apoia o yang. Falando sobre a cordycepina, ela possui ação anti-inflamatória, ou seja, regula o equilíbrio hídrico, melhora as propriedades do sistema linfático e influencia ativamente a reposição de energia de órgãos vitais que garantem uma vida longa e duradoura. Ou seja, repõe a energia dos rins. Quando falamos dos rins, a reposição ocorre na energia primordial dos rins e na energia yin. E graças a essa energia que é armazenada no rim direito, é garantida uma vida longa e saudável para a pessoa. Essa é a energia que a criança recebe do sêmen do pai e do óvulo da mãe. E essa energia é armazenada no rim direito. E como resultado de estresses, de ecologia prejudicada, de muitos fatores patogênicos, de uma vida tensa e sedentária, a pessoa pode gradualmente perder essa energia. Isso também acontece em doenças crônicas, quando a energia primordial, que é a reserva, que é a garantia de uma vida longa e saudável, se esgota. E também é o estilo de vida não saudável, que resulta na disrupção dos biorritmos da pessoa, porque a energia principal yin é reabastecida, como resultado de um sono completo, em um horário específico, das 23 às 5 da manhã, quando essa energia é reabastecida pelos rins. Isso, e as pessoas modernas com iluminação artificial perdem a capacidade de ter um sono profundo e completo, através do qual a energia yin é reabastecida. E já os jovens, desde cedo, ao perder essa energia, têm muitas doenças crônicas, redução da imunidade e disfunções de órgãos vitais. Assim, o Cordyceps ajuda a reabastecer a energia yin e a energia primordial dos rins, pulmões, baço, além do fígado e do coração. Ou seja, todos esses são órgãos yin, que funcionam como um reservatório ou bateria, graças aos quais nosso organismo existe e funciona plenamente. Além disso, o Cordyceps contém ácido cordycepínico, que também possui a propriedade única de regular o metabolismo lipídico, reduz o colesterol, fortalece os ossos e ligamentos, reduz a pressão intracraniana e tem um efeito fortalecedor no sistema imunológico. E claro, é preciso mencionar os polissacarídeos, que são um componente valioso do Cordyceps
E sua singularidade reside no fato de que eles afetam a função dos linfócitos, no tal as principais células imunológicas, promovem sua maturação e têm um impacto poderoso no sistema imunológico, além de influenciar o metabolismo de gorduras e carboidratos, regulando os níveis de colesterol e açúcar no sangue. Ou seja, aquelas doenças graves que a população moderna enfrenta, aquelas relacionadas à aterosclerose, à prevenção de derrames, infartos e à prevenção do diabetes. A adenosina, um dos componentes do Cordyceps, é uma substância energética que possui ação antibacteriana e antiviral, que previne a trombose, ou seja, a formação de coágulos no sistema circulatório, influencia a síntese ativa de colágeno e impede o envelhecimento, além de promover uma poderosa regeneração dos tecidos. E, portanto, as indicações para a prescrição de Cordyceps são, em primeiro lugar, distúrbios relacionados aos processos nos pulmões. Isso inclui processos inflamatórios e inflamações congestivas nos pulmões. Porque se houver uma deficiência de energia yin nos pulmões, surgem processos relacionados à disfunção das barreiras protetoras dos pulmões. Na medicina chinesa, os pulmões são a fonte de Wei Qi, a energia protetora, que está do lado de fora, porque os pulmões, a pele e o intestino grosso formam um único sistema. Pertencem ao elemento metal e a essência se cura. E claro, quando a energia dos pulmões, o principal recurso energético desse elemento, é perturbada, as funções de proteção são comprometidas e qualquer fator patogênico com a disfunção do Wei Qi penetra facilmente no organismo. Esses são fatores, como vento e frio, que estão relacionados à penetração através dos pontos dos meridianos externos, através dos pontos da pele. Portanto, o Cordyceps fortalece a energia dos pulmões e isso é uma prevenção natural de qualquer doença dos pulmões e das vias respiratórias superiores, como aquelas relacionadas à nasofaringe, à laringe, à traqueia, aos brônquios e, claro, aos próprios pulmões. E o Cordyceps reabastece a energia dos rins. Já falamos sobre os rins. Claro, nutre o baço. Na medicina chinesa, o baço está relacionado ao elemento terra. Este é o elemento que está associado ao reabastecimento do QI nutritivo. Isso inclui o baço, o pâncreas e o estômago. E é responsável pelo estado das mucosas do nosso organismo. E a mucosa também é uma barreira interna contra a penetração de vírus, bactérias e alérgenos estranhos. Portanto, o funcionamento do baço influencia nossa imunidade interna. E claro, quando o Cordyceps fortalece o baço e o pâncreas, isso afeta o sistema imunológico, influencia a absorção de nutrientes e o reabastecimento de energia dentro do nosso organismo. Portanto, se estamos falando de doenças, claro, você deve sempre mencionar, não importa, qual seja a doença, se há uma deficiência de algum dos órgãos, pulmões, baço, rins, fígado ou coração. Sempre precisamos encontrar aquela conexão que está em nosso maravilhoso elixir. Ou seja, aqui estão todos os componentes que permitem nutrir o Qi de vários órgãos Yin ao mesmo tempo. E isso significa que é aquele elixir único e surpreendente, por isso é chamado de elixir da vida, elixir da juventude que nutre e regula todos os órgãos ao mesmo tempo.
E não importa qual seja a disfunção, qual seja a doença, aguda ou crônica, ou já grave quando há danos severos, danos energéticos em múltiplos níveis, órgãos e sistemas. Este é aquele produto único e surpreendente que permitirá aumentar o nível de energia e ajudar o corpo a lidar com as disfunções existentes. Se falarmos sobre os rins, claro, os rins são aquele órgão único que é responsável pelo yin interior. Eles são chamados de Asar rins, o órgão da bem-aventurança eterna, da vida eterna. A duração da nossa vida é, claro, também a energia primordial, aquilo que está relacionado com a zona urogenital, com a transmissão de informação genética, com a saúde da futura geração. O que afeta a função sexual em homens e mulheres, os órgãos pélvicos nos homens, a área urogenital. Aqui está. E se falamos dos rins como um sistema único que regula todo o sistema hormonal dentro do nosso organismo e problemas muito frequentes com a disfunção da glândula tireoide em mulheres, em menor grau nos homens. O que está relacionado com doenças autoimunes, né? Então, claro, a insuficiência da energia primordial nos rins, a energia yin, né? Requer uma reposição imediata desse recurso para começar a regular e repor e normalizar o funcionamento do sistema hormonal. Além disso, o Cordyceps, que faz parte do Elixir, é um antibiótico natural. Portanto, todas as doenças inflamatórias, incluindo as crônicas, né? Se falarmos novamente sobre os rins controlam a medula óssea, que contribui para a produção de sangue e a função da hematopoiese, ou seja, a produção de sangue que muitas vezes é prejudicada por intervenções como a radioquimioterapia. E com o uso do Elixir, minimiza-se não apenas o impacto da radioquimioterapia, mas também se restauram as funções do sistema imunológico, o que é muito importante para pessoas que já passaram por essa terapia em doenças oncológicas que têm um efeito danoso da radioquimioterapia. E, além disso, na função da medula óssea relacionada à hematopoiese. Claro, isso não é apenas para uso nessa situação, mas também para a prevenção do aparecimento dessas doenças. Porque o Cordyceps é um dos fatores, Nilpoaxé participa da regulação imunológica. Em crianças, muitas vezes ocorre coriza e tosse, que estão frequentemente associadas a uma função prejudicada do baço, pâncreas e estômago. E isso está relacionado à imunidade das membranas mucosas. Não apenas os pulmões repõem a energia, mas também o baço e o pâncreas. E para as crianças que têm problemas frequentes com coriza e tosse, também é muito benéfico usar o Elixir, junto com produtos como o chá Luwei, sobre o qual falaremos um pouco mais tarde, e a pasta de frutas rosa, pasta Meigui, que repõe as funções de barreira das mucosas e ajuda a fortalecer o organismo infantil. O Cordyceps, como eu já mencionei, atua muito ativamente na imunidade inespecífica e, ao exercer um efeito anti-inflamatório, um efeito que fortalece os rins, também é eficaz em doenças autoimunes, porque uma vez que os rins controlam o sistema imunológico, isso inclui também as glândulas adrenais, que o Cordyceps estimula, promovendo a produção dos hormônios que regulam a função anti-inflamatória dentro do organismo. O Cordyceps também, uma vez que seu ciclo de desenvolvimento ocorre em altitudes elevadas, onde as temperaturas são muito baixas e
A atmosfera é pobre em oxigênio, ele. Então, essa capacidade desse fungo de sobreviver em condições difíceis e o componente chamado adenosina. Os próprios produtos ajudam, graças ao Cordyceps, a manifestar resistência à falta de oxigênio e ao esforço físico, o que é muito eficaz para aquelas pessoas que sofrem de deficiência de oxigênio nos tecidos. Isso é relevante para a doença isquêmica do coração, lesões cardíacas ou pessoas que estão nas montanhas. Atletas que enfrentam deficiência de oxigênio durante esforços físicos intensos ou em viagens para as montanhas. Devido ao impacto na medula óssea e no baço, o Cordyceps possui ação antitumoral e seu uso depende, a dosagem do elixir depende da intoxicação do organismo. Falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Já mencionei que ele reduz o nível de colesterol, sendo utilizado em qualquer doença crônica. Ou seja, é sempre assim. Age favoravelmente no sistema geniturinário, além de ser eficaz na infertilidade, na impotência e tem um efeito rejuvenescedor que já é necessário começar naquele processo, naquele período em que há esgotamento de energia e o processo de envelhecimento começa a ocorrer muito ativamente. Portanto, você vê o quão amplo é o espectro de ação deste produto maravilhoso e notável. E, naturalmente, surge a pergunta: como é melhor usar o Cordyceps? De que forma usar o Cordyceps? Junto com o Lingzhi e o Shiitake. Mas vamos falar um pouco mais sobre o Lingzhi, porque o Lingzhi também é um cogumelo único, que faz parte deste elixir. Ele também é chamado de cogumelo da imortalidade, ou cogumelo imperial, ou Ganoderma, ou reishi. Ele pertence à família dos poliporáceos. E, do ponto de vista da farmacopeia, o Lingzhi é considerado mais valioso do que o ginseng. Por isso, ele é frequentemente chamado na China de erva divina, ou erva dos longevos, ou erva que concede a eterna juventude. Porque do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, o Lingzhi, ele, de forma única, energiza todos os 5 órgãos indensos, ou seja, ele nutre simultaneamente o coração, os pulmões, o baço, os rins e o fígado. E por isso é uma história muito valiosa, porque não há nenhuma planta na natureza que alimente simultaneamente todos os 5 órgãos yin, nossos principais acumuladores no corpo, ao mesmo tempo. E na medicina chinesa, acredita-se que se uma pessoa tomar Lingzhi continuamente durante um ano, ela nunca desenvolverá doenças oncológicas. Ou seja, os genes responsáveis pela ativação dos processos oncológicos simplesmente não são ativados graças a essas ações reguladoras do Lingzhi. Portanto, a primeira indicação para o uso do Lingzhi é a prevenção e tratamento de doenças oncológicas. E a segunda indicação é que ele tem um bom efeito sobre o sistema nervoso, nutrindo todos os órgãos sólidos, em caso de esgotamento do sistema nervoso. E na empresa Viveda, o Lingzhi é lançado como um produto separado, como regulador. Estes são 2 reguladores. Este é o 4-Herb Lingzhi, que também é chamado de CIS, cápsulas cerebrais de Lingzhi. Assim, é a prevenção de doenças oncológicas, é o fortalecimento da nutrição, é
dos órgãos sólidos e a regulação do sistema nervoso. E por isso é muito utilizado para, em casos de insônia, é o principal remédio. Para neurastenia, o Lindsay. Além disso, se falamos sobre os órgãos internos, é usado no tratamento da asma brônquica e doenças pulmonares crônicas de qualquer tipo, especialmente quando há pouca expectoração e quando há falta de ar e tosse sufocante. O Lindsay, assim como o Cordyceps, é usado em doenças crônicas do fígado, em casos de cirrose e hepatite, além de ser um meio eficaz para a prevenção do desenvolvimento de derrames e infartos. E, quando já ocorreu um derrame ou infarto, devido à insuficiência de suprimento sanguíneo, ou seja, são processos isquêmicos, ele é eficaz para uma rápida recuperação e o Lindsay, junto com o Elixir, participa ativamente desse processo. O Lindsay, assim como o Cordyceps, também é usado em casos de problemas de visão. E o Lindsay, com uso prolongado, interrompe a perda de visão. O Lindsay também é usado em qualquer doença crônica e para a recuperação do corpo após qualquer condição aguda, prevenindo a transição para um estado crônico. E, como então usar esses produtos? Vamos falar primeiro sobre o Elixir. Como são dois reguladores, vamos discutir a melhor forma de usá-los. Bem, veja, a questão é que o uso depende se a situação é aguda ou crônica. Estamos prevenindo a doença ou já estamos usando quando há uma doença crônica em fase de exacerbação para levá-la à remissão. E então vamos falar sobre como e quão bem tomar este produto em diferentes faixas etárias, ou seja, em que idade, em quais dosagens usar. Se estamos falando de doenças agudas, como doenças virais agudas, adenovírus, gripe, pode ser, uma ou duas doses do Elixir a cada 2 horas, após a primeira dose. E isso pode ser uma dose bastante grande para dar um impulso imunológico ao sistema para resistir às energias patogênicas, vírus ou bactérias que entraram no corpo. E a dosagem pode ser de 15 a 30 mililitros, ou seja, de 15 a 30 mililitros, e isso pode ser usado a cada 2 horas. Até 4 frascos por dia, dependendo se for um adulto. Para prevenir a penetração do agente patogênico e mobilizar o sistema imunológico para que ele possa lidar com essa tarefa. Se estamos falando de doenças otorrinolaringológicas, como amigdalite, sinusite, otite, então, podemos usar o produto, também em situações agudas. Quando usamos o Elixir por 10, 14, 21 dias, para combater a infecção com as próprias forças imunológicas e restaurar o corpo, regular o organismo e eliminar as energias patogênicas do corpo. Nesse caso, então usamos o Elixir a 15 mililitros, 30 minutos antes das refeições, pela manhã, antes do café da manhã e antes do jantar, até um frasco, pela manhã, 30 minutos antes das refeições e, à noite, 30 minutos antes das refeições. A questão é que os produtos são muito ativos e se você seguir as recomendações que estão escritas em nossas embalagens, está indicado que é necessário consumir o frasco completo. E assim,
recomendam os especialistas chineses. A questão é que o elixir está em uma garrafinha tão extraordinária que também tem um design e forma únicos, e está em estado estéril, em uma dose altamente concentrada. Então, um adulto deve, antes de consumir o produto, agitar e colocar uma pequena quantidade na boca, segurá-la na boca, porque o efeito do elixir já ocorre através da mucosa da cavidade oral, sendo absorvido na corrente sanguínea. Segurar na boca e engolir, e a dose restante já atua na mucosa do sistema digestivo, sendo absorvida no sistema digestivo para o sangue. A questão é que, se falamos de elixires em geral, eles são absolutamente seguros e temos algumas preocupações em nossa mente em relação ao consumo de qualquer produto, porque, embora digamos que é um produto biologicamente ativo, ele não é um medicamento, é um nutracêutico, né? Que é uma nutrição celular ativa e regulador. E, claro, ele não tem os efeitos colaterais que muitos produtos farmacêuticos têm, onde nas anotações está escrito indicações e contraindicações. Os elixires não têm, e nenhum dos produtos da empresa ForHerb Vida tem contraindicações. Há apenas uma reação individual ao uso do produto. Por quê? Porque cada produto é um diagnóstico único. Ao usar o produto, assim que a energia entra no corpo, o organismo necessariamente diagnostica não em que nível, não em qual parte do corpo há distúrbios. Isso sempre se manifesta por alguns sintomas que muitas vezes chamamos de exacerbação na melhoria do uso do produto ou reação à melhoria, porque é essa reação diagnóstica que mostra qual sistema ou órgão está enfraquecido. E, portanto, não há nada de assustador se você consumir, como você pensa, uma dose um pouco maior ou não. A questão é que não falamos disso como um medicamento, mas como qualquer produto ativo. Inicialmente recomendamos que as primeiras doses sejam tomadas em pequenas quantidades. Se for um adulto, são 5 mililitros, e então a quantidade que está no frasco pode ser retirada. Não apenas com um canudo, mas também com uma seringa, na quantidade que precisamos. Se essa quantidade, 5 mililitros, então podemos retirar com uma seringa na quantidade de 5 mililitros. Aqui está. E no futuro aumentar a quantidade até o nível necessário para um impacto eficaz no organismo. Ou seja, pode ser 5, 10 mililitros, 15 mililitros, até um frasco completo por dose. O que, na verdade, está previsto na caixa, na anotação como recomendado por especialistas em medicina tradicional chinesa. Ou seja, se for uma patologia otorrinolaringológica, podemos começar com 5 mililitros, mantendo na boca, como se estivesse enxaguando as mucosas da cavidade oral e depois engolindo a solução. Se você fizer isso de manhã, é melhor primeiro enxaguar a cavidade oral, beber uma pequena quantidade de água morna para limpar a cavidade oral e depois tomar o elixir. O mesmo se aplica às doenças do sistema cardiovascular, se a pessoa tem aterosclerose, coronarocardioesclerose, angina, doença isquêmica do coração, arritmia cardíaca e, claro, hipertensão, então deve-se consumir
se for o uso inicial, começando com 5 ml, depois 15 ml, 30 minutos antes das refeições, ou um frasco inteiro, pela manhã, 30 minutos antes das refeições. Mas se a pessoa tem sono ruim, sensação de cansaço, falta de energia pela manhã, pode-se tomar antes de dormir, entre 21 e 22 horas, durante a atividade do meridiano do aquecedor triplo, quando ocorre a regulação do sistema neuroendócrino e o que permitirá, durante a ingestão noturna, reabastecer a energia Yin, aumentar o nível de energia no corpo e regular o funcionamento do sistema nervoso, além de reabastecer a energia dos rins, fígado e pulmões, os órgãos que estão ativos à noite. Problemas com o sistema digestivo, gastrites, pancreatites crônicas, enterocolites, disbiose. Então também usamos, mas neste caso, qualquer processo crônico, seja do coração ou do trato gastrointestinal, pode exigir a partir de 5 caixas ou 30 frascos, ou seja, essa é a quantidade mínima que deve ser utilizada. E é melhor que isso seja feito ao longo de 2, 3 meses com intervalos. E esses cursos podem ser repetidos até 2 ou 3 cursos por ano. É muito bom usar elixires nas mudanças de estação, nas transições entre o inverno, o período de inverno, o período de primavera, entre o período de outono e o período de inverno, quando o corpo precisa de energia suficiente para se ajustar a outro modo de funcionamento. Energético, quando as energias Yin e Yang mudam muito sua atividade. Ou seja, aquele período que exige do corpo recursos adicionais para mantê-lo em bom estado. Já mencionei que doenças do fígado, assim como doenças hematológicas, esgotamento do sistema nervoso, doenças alérgicas são doenças que exigem o uso de cursos de elixir várias vezes ao ano, de 2 a 3 meses, com intervalos de 1 a 2 meses, para realmente nutrir o corpo com energia regular e dar-lhe a oportunidade de, durante o intervalo livre entre as doses, usar a energia recuperada para autorregulação e autodiagnóstico, o que também é necessário. Não há como causar dano com isso, pode-se apenas oferecer uma grande ajuda. Se surgir a questão sobre as crianças, as dosagens do elixir podem ser diferentes, e o elixir pode ser usado em recém-nascidos, começando com uma gota, ou seja, 0,1 mililitro. E para entender se há sensibilidade na criança, é realizado um teste cutâneo na dobra do cotovelo, quando você aplica uma gotinha do elixir e observa como a pele reage. Nós dizemos que a pele, é o órgão Wei-Qi, associado ao pulmão e ao intestino grosso. Isso é imediatamente visível, como o organismo percebe isso. E então, se não houver reação, pode-se dar 0,1 mililitro, ou seja, uma gotinha, por mês de vida, adicionando 0,1 décimo de mililitro. E para uma criança de 1 ano já é possível prescrever 1 mililitro por dia. Ou seja, de 1 a 2 anos é de 1 a 2 mililitros, de 2 a 3 anos é de 2 a 3 mililitros, de 3 a 5 anos é de 3 a 5 mililitros, de 5 a 10 anos é cerca de 7,5, um quarto do frasco, de 10 a 13 anos, até 10 mililitros, e já depois, de 13 anos até 15 mililitros. E começando com o final da adolescência, já são prescritas doses diárias para adultos. O máximo recomendado para pacientes com doenças oncológicas graves
é de até 120 mililitros por dia, o que equivale a até 4 frascos por dia. Ainda assim, quero dizer mais uma vez que a duração do uso dos elixires é escolhida individualmente, dependendo do estado da pessoa e do efeito do uso desses bioimunoenergorregulares de ação rápida. Mas ainda assim, se for, digamos, uma doença crônica ou um estado de organismo enfraquecido, o uso deve ser de no mínimo 2 meses. É essencial fazer pausas e monitorar o estado da pessoa, porque as pessoas que começam a sentir energia, quando seu humor melhora, a força vital e o tônus vital aumentam com o uso deste produto. O estado dos órgãos internos melhora. E quando a exacerbação de um processo crônico passa para uma remissão prolongada, ou quando uma doença aguda desaparece, eles tratam este produto com enorme gratidão e profundo respeito pelas pessoas que produziram e, digamos, desenvolveram este produto único e surpreendente. Bem, vamos falar um pouco mais sobre Lindy. Cápsulas cerebrais de Lindy. E você vê que as cápsulas cerebrais de Lindy, elas, já falamos um pouco sobre Lindy, mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre como usar melhor este produto, em quais dosagens, porque ele também é um diagnóstico muito ativo. E não é à toa que são chamadas de cápsulas cerebrais, porque muitos pacientes ou pessoas que começaram a usá-las compartilharam suas sensações específicas, dizendo que até sentiram algum movimento de algo na cabeça, como se o cérebro estivesse se ajustando, a visão clareando, a concentração melhorando e o estado da memória melhorando, porque realmente são chamadas de cápsulas cerebrais Lindy, pois atuam principalmente no sistema nervoso, como já mencionamos, no funcionamento dos neurônios cerebrais, na produção de neurotransmissores, na restauração das conexões perdidas, das conexões neuronais entre os neurônios. Porque além do Lindy, que faz parte das cápsulas cerebrais Lindy, também inclui o Cordyceps chinês. E na embalagem há 24 cápsulas. E o uso deste produto, é claro, melhora o funcionamento do sistema nervoso, as funções cognitivas, elimina a fadiga mental, melhora a concentração. É utilizado em distúrbios vegetativos vasculares, em hipertensão, em deterioração da visão, em aterosclerose, em atraso no desenvolvimento mental, em crianças, em deterioração da memória, em doenças autoimunes sistêmicas, em doenças degenerativas, em esclerose múltipla, doença de Parkinson, em estados de estresse, em depressão e em epilepsia. Mas dependendo, novamente, da doença, as dosagens e a duração do uso podem variar. Como eu já disse, a prevenção do câncer, como dizem os especialistas chineses, é que 1 ano de uso deste produto não permite que os programas oncológicos fiquem ativos. Em geral, deve-se começar a usar com uma cápsula. Pode ser usado antes das refeições, 30 minutos antes de comer. Pode ser usado após as refeições, 30 minutos, depois de comer, não antes. E é bom usar durante os períodos de atividade daqueles órgãos que precisam de suporte específico. Do ponto de vista da medicina tradicional chinesa,
Cada órgão tem seu tempo de atividade e tempo de mínima atividade durante o ciclo diário. E, se falarmos sobre o tempo Yang, é a primeira metade do dia. Pessoas que têm deficiência de energia pela manhã, que se sentem fracas, exaustas, inativas. É bom tomar Lingzi na primeira metade do dia, começando com uma cápsula. E se houver deficiência de energia Yin, insuficiência de energia dos rins, então, na segunda metade do dia, das 15 às 19 horas, não mais tarde, para não perturbar o sono. Este é o tempo de atividade do canal da bexiga e dos rins, ou seja, uma cápsula de manhã e, após algum tempo, adicionamos mais uma cápsula, depois das 15 horas. Pode-se usar um aumento gradual da dosagem, até 2 cápsulas de manhã e até 2 cápsulas à noite, dependendo de qual é a disfunção. Se estamos falando de processos degenerativos, distúrbios prolongados, né? Nos distúrbios que mencionei, pode-se usar até 4 cápsulas. Mas nos primeiros dias, é necessário usar doses pequenas, porque o produto é um diagnóstico, ele certamente se fará notar. E para que o organismo se adapte a essa regulação e possa gradualmente integrá-lo em seu processo de regulação, a cápsula pode ser aberta, dividida ao meio e usada inicialmente metade da dose, de manhã e à noite, aumentando depois para uma cápsula. Uma cápsula 2 vezes ao dia, depois para 2 cápsulas e a ingestão máxima de até 4 cápsulas por dia. Se falamos de crianças, então é uma história completamente diferente, por assim dizer. Para as crianças, a dosagem é ajustada de acordo com a idade e é melhor usar não antes de 1 ano e meio. Ou seja, até 1 ano e meio. Não é recomendado usar após 1 ano e meio, até 3 ou 4 anos, pode ser 1/5 ou 1/4 do conteúdo da cápsula. De 4 a 8 anos, até metade da cápsula 2 vezes ao dia, e de 9 a 12 anos pode ser uma cápsula por dia. Mas ainda assim, é muito individual, porque você deve observar como a criança reage, como ela se sente. E, em situações de estresse, os estudantes podem usar por um curto período para recuperar o cansaço, o esgotamento nervoso, o esgotamento intelectual. E é muito bom para a preparação para exames, para aliviar a tensão do estresse. E, para repor energia, como eu disse, o Rangir reabastece todos os órgãos Yin simultaneamente. No que diz respeito à regulação dos produtos. Claro, eu gostaria de falar sobre a purificação. A purificação é um elemento muito importante no funcionamento do organismo. E, se falamos sobre purificação, há uma maior quantidade de produtos. E, claro, devemos falar sobre esses produtos de uma maneira específica, porque a purificação do nosso corpo é um processo muito importante, pois é impossível sem o reabastecimento de energia pelos órgãos sobre o qual falamos. Ou seja, sem energia, os órgãos não são reabastecidos. E então, o processo de purificação é impossível, ou seja, não há recursos para realizar isso. Mas quando reabastecemos e regulamos, claro, devemos começar o processo de purificação. E aqui é necessário mencionar um produto como o Elixir Sun King, que contém em sua composição componentes muito importantes que permitem limpar os meios líquidos do corpo, ou seja, as mucosas, a linfa, todos os meios líquidos internos do nosso corpo, o líquido intercelular. E,
restaurar a permeabilidade dos órgãos Yang, que devem ser vazios, ocos, permeáveis e desempenhar sua função de transporte. E quais são esses órgãos? São principalmente os órgãos do sistema digestivo, ou seja, nosso tubo digestivo deve estar absolutamente vazio e deve desempenhar sua função de transporte. Se falarmos sobre o elixir Sansin, que tem uma borda verde chamado For Herbs Sansin Oral Liquid, ele contém componentes muito importantes, como o erício, também conhecido como crina de leão, um cogumelo único por suas propriedades. Mas além de ser um nootrópico, como acreditam os micologistas, sabemos que o intestino, o sistema nervoso intestinal, é o primeiro sistema nervoso, que também influencia a função do sistema nervoso humano. E nossa mucosa limpa, a microflora intestinal saudável, todos os canais internos do trato gastrointestinal desobstruídos, todos os ductos e o intestino que possui uma mucosa limpa, são a chave para um sistema imunológico saudável, uma microflora saudável e a capacidade do organismo de se proteger contra a penetração de vírus e bactérias no corpo. Além do erício, há o aloe, especificamente o aloe curaçao, que contém cerca de 160 componentes ativos e também ajuda o organismo a combater vírus. Ele contém aloetina e aloemicina, que também influenciam o sistema imunológico e o desenvolvimento de células cancerígenas. O aloe estimula o sistema imunológico, retarda os processos de envelhecimento, é eficaz contra a constipação, portanto, ajuda na limpeza do intestino, é uma prevenção contra doenças oncológicas e distúrbios das mucosas, formação de pólipos, formação de divertículos. Além disso, o elixir Sankin contém oligosacarídeos. São fibras alimentares solúveis em água de alta qualidade, que têm um efeito positivo no trato gastrointestinal e servem de alimento para bactérias benéficas, para as bifidobactérias benéficas. É muito bom usar esse produto em cursos, de 1 a 2 meses, 2 a 3 vezes por ano. E se for ao longo do ano, então, durante a lua minguante, por 70 dias, quando o corpo naturalmente elimina toxinas, resíduos e tenta se livrar de componentes desnecessários, como tomar? Bem, as doses iniciais são novamente de 5 mililitros para que o corpo se adapte, se acostume, aumentando gradualmente para 10, 15, 30 mililitros. E é essencial tomar 30 minutos antes das refeições de manhã e à noite, ou seja, antes do café da manhã e do jantar. E se for a dose inicial durante o mês, são no mínimo 5 caixas. 5 a 7 caixas para a dose inicial e depois repetir a cada mês na lua minguante. Para as crianças, as doses devem ser menores, como já mencionamos, aproximadamente como se fosse um elixir. Se estamos falando sobre a limpeza e a reposição da microflora, então, claro, devemos também mencionar a pasta rosa, a pasta Meiji. Ela é também chamada de pasta rosa. São, novamente, fruto-oligosacarídeos, estequioses e outros oligosacarídeos que servem de alimento para a microflora benéfica. Eles não são absorvidos, não são digeridos pelo organismo e atuam como um prebiótico. Desde o nascimento até os 120 anos ou mais, uma colher de chá.
Antes das refeições, se houver constipação, dissolvendo em água, se as fezes forem normais, durante as refeições, e se houver diarreia, então após as refeições de manhã e à noite. Se for para recém-nascidos, bebês pequenos, uma quantidade do tamanho de uma cabeça de fósforo, ou seja, uma gotinha, aumentando gradualmente, o que elimina o uso de espumizan, já que as crianças muitas vezes já têm disbiose ao nascer. São crianças que, por assim dizer, sofreram um trauma na microflora devido ao uso de antibióticos pela mãe, por estresse ou se o parto não foi natural. Ou seja, o que muitas vezes acontece com crianças pequenas já pode ser administrado na quantidade do tamanho de uma cabeça de fósforo, dissolvendo em uma colherzinha de água para dar ao bebê, e a quantidade de pasta de rosa pode ser aumentada para crianças de 3 a 5 anos, meia colher de chá, 1 colher de chá, e para adultos, 1 colher de chá, ou 1 colher de sobremesa 3 vezes ao dia. Não há excesso de pasta de rosa, pode ser um produto regular que manterá a microflora em ordem, nutrindo suas próprias bactérias. Porque probióticos são uma arte. Bifidobactérias e lactobactérias artificialmente introduzidas no intestino. As colônias muitas vezes não se estabelecem. E para que suas próprias colônias se desenvolvam na parede intestinal, é necessário alimentá-las com alimentos que lhes permitam se desenvolver de forma independente. Um produto único e surpreendente. E os especialistas chineses dizem que, bom, se sua microflora for suficiente, mas se o corpo estiver limpo, então o consumo da pasta de rosa pode fazer com que o cheiro do seu suor seja como o de uma rosa, assim como o seu. Seu corpo terá um bom funcionamento intestinal regular e o intestino será grato por você consumir este maravilhoso produto. Se falamos sobre o sistema de limpeza, é claro que é impossível não mencionar o chá Luwei, o chá dos 6 sabores. Ele também atua como um diagnóstico, porque o chá contém puer de 3 anos e uma série de ervas que têm um efeito único no corpo. Claro, isso inclui crisântemo, madressilva, ginseng, cordyceps e muitos outros componentes. É por isso que ele é chamado de chá dos 6 sabores. Por quê? Ao consumir este chá, se a pessoa o toma pela primeira vez, o sabor deste chá será diferente para cada pessoa, dependendo do desequilíbrio que existe dentro do organismo dela. Porque cada órgão que está em desequilíbrio proporciona um sabor diferente. E se tudo estiver regulado no organismo, tudo em ordem, o sabor deste chá será suave, quente, agradável e neutro. E a ação única deste chá é que ele limpa não apenas o trato gastrointestinal, mas também o sangue e doenças tão graves como a hiperlipidemia, nível elevado de gordura no sangue, hiperglicemia, nível elevado de açúcar no sangue. Isso é um distúrbio de coagulação, distúrbio de viscosidade do sangue. Ou seja, quando o estado do endotélio, da mucosa do vaso é comprometido, quando ocorre lesão, processo inflamatório, que é um fator do processo aterosclerótico, que pode danificar os vasos e prejudicar sua permeabilidade. Esta é, claro, a capacidade deste chá de eliminar múltiplos patógenos do organismo. E assim, por exemplo, como a crisântemo, que faz parte do chá, ela é capaz de eliminar o calor excessivo do corpo, assim como a umidade excessiva e o frio excessivo. E nutrir os órgãos com energia e já eliminar aquelas formações dentro dos vasos ou
dentro dos ductos como a formação de cristais ácidos no sistema urinário. Sais, por exemplo, de ácido úrico, o que é característico da gota, ou depósitos já próximos às articulações, ou o que está relacionado com os fluidos articulares. Então, essa parte especialmente na dissolução de sais e eliminação, o que ajuda a impactar os rins, o sistema urinário e melhora a função das articulações. Ou seja, um chá incrível que elimina o calor excessivo, que regula a passagem dos vasos sanguíneos. E é bom para regular a pressão sanguínea, não? Por isso é bom usá-lo, tanto frio quanto quente. É muito importante o sistema de infusão deste chá, ou seja, não se deve despejar água fervente sobre ele, deve ser em torno de 5 a 80 graus. O saquinho é infundido 3 a 4 vezes, dando uma concentração cada vez mais fraca até o final do dia. Até às 19, 18 horas deve ser usado, porque os rins estão ativos até às 19 horas, ativos das 17 às 19. E então, para não sobrecarregar o corpo com excesso de líquido, não estimular o processo de dissolução e consumo de água, é melhor consumir o chá ao longo do dia, em pequenas porções para ajudar a limpar o organismo. A exceção, tanto para elixires quanto para linze, está relacionada apenas à gravidez. Durante a gravidez, durante a amamentação, deve-se ter cuidado, assim como durante o ciclo menstrual em mulheres, em meninas. Para não prolongar esse ciclo, porque há uma redução da viscosidade do sangue, afinamento do sangue, para não prolongar esse ciclo, durante esse período, não é recomendado consumir chá. E claro, dos produtos que gostaria de mencionar na purificação do sangue, um produto único é o Shue King Fu Shue Sangue, que dá energia e a torna fluida. Mas se a empresa tivesse apenas este único produto, Vivat, a empresa merece um enorme agradecimento, porque é realmente uma salvação para as pessoas, para a prevenção de doenças cardiovasculares, para pessoas que sofrem de distúrbios metabólicos, que têm diabetes, hipertensão. E, claro, a composição única deste produto reside no fato de que ele contém a enzima natoquinase. É uma enzima que no Oriente, no Japão, na Coreia, na China, é utilizada na alimentação. As pessoas usam nato para a prevenção de doenças cardiovasculares. Eles têm uma porcentagem muito baixa disso. Como essa enzima é formada? Como resultado da fermentação de soja não geneticamente modificada, não de bastonetes de porco geneticamente modificados. Como resultado da formação de nato e da fermentação de bastonetes de porco, forma-se a enzima natoquinase, que está presente nessas cápsulas incríveis. Além disso, elas contêm bioflavonoides, antioxidantes das sementes de uva vermelha, resveratrol, bem como antioxidantes da Gynostema pentaphyllum, uma planta única na China. E é essa combinação que permite reduzir a viscosidade do sangue, tornando-o mais fluido, sem afetar sua coagulação, o que, na verdade, é perigoso para pessoas que tomam aspirina. Aqui, os efeitos colaterais de tais anticoagulantes, antiagregantes estão presentes, mas a função trombolítica do Shue King Fu salvou a vida de um grande número de pessoas e mantém seu estado de saúde. Eles podem ser consumidos junto com as cápsulas de Lingzi, se você os tomar após as refeições.
uma cápsula de Shekin-Fu, uma cápsula de Lindsay, aumentando gradualmente para mais uma cápsula de Lindsay e Shekin-Fu na segunda metade do dia. A dose máxima de Shekin-Fu é de 2 cápsulas, pela manhã 2 cápsulas, na segunda metade do dia. Ou seja, tudo gradualmente, tudo lentamente, para que o organismo possa se adaptar, reagir e para que não haja manifestações bruscas de reação à melhoria, ou seja, começando com uma cápsula, após 3 a 5 dias pode-se adicionar mais. Uma cápsula observando o estado da pessoa. Usar com cuidado se a pessoa estiver tomando qualquer medicamento que afete a coagulação do sangue. Isso já precisa ser consultado com um médico que prescreve tais medicamentos para pacientes que já os utilizam. E o terceiro grupo de produtos é a reposição. Ainda quero dizer que mesmo que prescrevamos reguladores, purificadores, todos eles têm a capacidade de limpar e repor. A questão é apenas nos acentos. Qual produto tem qual ênfase? Mas todos eles atuam em 3 direções, mas com ênfases. E se falamos sobre o elixir, o zeloso, Sambal gritava líquido. São 3 joias para a alma, o espírito e o corpo. Ou seja, onde há um conteúdo muito mais alto de Cordyceps, Lindsay, ou seja, há uma concentração aumentada desses cogumelos magníficos, mas também contém extrato de formigas negras de montanha do tipo Roger. Em cada frasco há cerca de 300. Também é um produto de alta tecnologia. E por que a reposição? Porque este produto também inclui a regulação da purificação, mas doenças graves com distúrbios da resposta imunológica, processos autoimunes, como doenças degenerativas como asma brônquica, artrite reumatoide, diabetes mellitus, tireoidite autoimune e vasculites. Claro, um produto mais concentrado assim é muito bom de usar, combinando com o elixir e toda a linha de produtos de purificação. É possível alternar esses produtos, mas quero dizer, pela prática de uso, não é necessário prescrever mais de 3 ou 4 produtos para que o organismo possa reagir e chegar por si só a uma situação de regulação. Porque o objetivo do uso de todos os nossos produtos é ajudar o organismo a repor energia e ajudá-lo a realizar autodiagnóstico, autorregulação e autorreabastecimento. Além disso, outro produto que gostaria de mencionar para o autorreabastecimento do organismo é um complexo mineral único que contém cálcio, zinco, selênio e ferro. É exatamente essa combinação que possibilita fornecer ao organismo todos os elementos vitais em falta necessários para o funcionamento adequado dos rins, do sistema imunológico, do sistema hormonal e do sangue, para que ele funcione plenamente. Bem, acho que há muito mais a dizer. Estou muito grata a vocês. Com prazer, irei visitá-los quando possível. Podemos falar sobre isso, sobre nossos produtos, por muito tempo. Podemos falar com muito amor, mas sou muito grata à Corporação Vida, grata aos cientistas, pesquisadores, grata aos nossos maravilhosos parceiros que respondem, dão feedback, usam com amor e compartilham informações. E desejo que vocês tenham um ótimo evento. E desejo a vocês tudo de bom, muita saúde, imensa felicidade e sucesso em nosso maravilhoso trabalho. Agradeço a vocês. Até a próxima!